Salve meus amigos do canal, aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo com conteúdo de física da terceira série do novo ensino médio, mas também serve para todas as séries da primeira série, da segunda série, né, do ensino médio que estão se preparando para o Enem. O negócio é o seguinte, moçada, vamos falar agora sobre energia e impulso no capítulo 5 aqui do nosso livro didático, começando falando sobre trabalho. Aí ele fala aqui o seguinte, você conhece o bobsled? Né? Ele é um esporte coletivo de inverno. Os praticantes dessa modalidade esportiva utilizam um trenó para percorrer uma pista de gelo no menor tempo possível. As provas são divididas em categorias com equipes formadas por 2 atletas ou 4. Então, isso aí acontece sempre nas Olimpíadas de Inverno, a gente vê lá o bobsled. Antes de começar a descida, os atletas devem empurrar o trenó por cerca de 50 metros para adquirir certa velocidade e entrar nele na sequência, certo? Devido ao impulso inicial e à inclinação da pista, o conjunto trenó e atletas pode atingir uma velocidade máxima de aproximadamente 150 km/h. Considerando a situação descrita acima, os atletas devem procurar atingir a maior velocidade possível nos 50 primeiros metros, que é quando eles estão correndo ainda, no caso, empurrando o trenó, enquanto empurram o trenó. No geral, eles levam 6 segundos até saltar no trenó e chegam a velocidade de aproximadamente 40 km/h. Certo? Eles vão empurrando na primeira parte, Para analisar o que acontece enquanto os atletas empurram o trenó, podemos utilizar um diagrama de corpo livre, ou seja, uma representação esquemática em que identificamos todas as forças que atuam em determinado corpo. Então aqui a gente tem um esquema, olha. Cada um dos atletas está empurrando, fazendo uma força, no caso, na direção horizontal aqui, Força do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto, que eles vão se somar para gerar uma força resultante. Durante a fase de empurrar, os atletas transferem a energia para o trenó, deslocando por meio da força que aplicam, certo? A grandeza física relacionada à transferência de energia de um sistema ou de um corpo para outro a partir da relação entre força e deslocamento é denominada trabalho, certo? Então, trabalho é essa transferência de energia entre corpos e através do deslocamento, representado pela letra grega tau. Esse T parece um T, só que é o T grego, Na situação descrita, a força resultante, soma de todas as forças que atuam sobre o corpo, é responsável por causar o deslocamento. Então, somando a força dos atletas todos, dos 4 atletas que estão empurrando aqui no caso, você tem uma força resultante, e essa força resultante é a soma, ela é que vai gerar o deslocamento. O valor do trabalho realizado por uma força que tem a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento é dado pelo produto entre a intensidade da força e do deslocamento. Ou seja, que está aqui, trabalho é igual a força vezes o deslocamento, F vezes delta S. Em que F é a intensidade da força que atua sobre o corpo em newtons, força dada em newtons. Delta S é o deslocamento causado pela força, que é dado em metros, esse delta S vem aqui é dado em metros. E tal é o trabalho realizado pela força em newton-metros, unidade que foi denominada Joule, J, em homenagem ao físico inglês James Prescott Joule, que verificou a transformação de energia mecânica em térmica. Então, trabalho é dado em Joule, em homenagem ao nosso amigo James Joule. Quando a força aplicada e o deslocamento têm orientações diferentes, somente a componente que está na mesma direção do deslocamento realiza trabalho, de modo que a equação pode ser reescrita como, Então, se eu tenho aqui uma força inclinada,
ela vai formar um ângulo θ com a horizontal, com a direção de deslocamento. A fórmula fica assim: trabalho igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ, em que o ângulo θ é a medida entre a direção da força e o deslocamento, né? Essa inclinação entre a força e o deslocamento, beleza? Então o trabalho pode ser dado por F ΔS vezes o cosseno de θ, beleza? Se a força ou uma de suas componentes tem o mesmo sentido do deslocamento, ou seja, se o ângulo for maior ou igual a zero e menor que 90, o θ, né, for maior ou igual a zero e menor que 90, o trabalho realizado fornece energia ao corpo ou ao sistema e tem sinal positivo. Então, quando a força está, as forças e inclinações estão no mesmo sentido da força, né, no mesmo sentido do deslocamento, o trabalho é positivo. Se a força ou uma de suas componentes tem sentido oposto ao deslocamento, ou seja, se o ângulo θ for maior que 90 e menor ou igual a 180, o trabalho realizado retira a energia do corpo ou do sistema, certo? Certo? Ou do sistema. E tem sinal o quê? Negativo. Se a força for perpendicular ao deslocamento, vamos ter o ângulo θ, um ângulo de 90 graus, e o cosseno de 90 é zero. Então isso significa que a força não realiza trabalho sobre o corpo. Então se a força estiver perpendicular ao sentido do deslocamento, falando ângulo de 90 graus, a gente vai ter que o trabalho vai ser zero. Temos ainda que o trabalho é máximo quando a força aplicada ocorre paralelamente ao deslocamento, pois o cosseno de zero é 1, que é o maior valor possível. Certo? Então quando a força estiver na mesma direção, paralela ao deslocamento, a gente vai ter o maior trabalho possível, certo? Quando mais de uma força estiver agindo sobre o corpo, devemos calcular o trabalho realizado pela força resultante, Fr. O ângulo que será medido entre a força resultante e o deslocamento. Outro esporte que podemos analisar é o levantamento de peso, no qual os atletas elevam e descem halteres, né? Quando o atleta levanta de peso, ele levanta os halteres e desce aqui, ó. Então ela pode fazer um levantamento, né, para alto ou para baixo. Supondo que um atleta eleva o halter a certa altura, descendo até a posição inicial com velocidade constante e desprezando pequenas alterações no início de cada movimento, a força aplicada pelo atleta tem a mesma intensidade que a força peso do halter. Então a força F que ele está aplicando é igual a força peso, que é igual a M vezes G. E o deslocamento vertical corresponde à altura atingida pelo halter. Então ΔS é a altura H. O trabalho realizado por meio da força aplicada pelo atleta na subida é dado por trabalho igual a F ΔS vezes o cosseno de zero, né? Isso está na mesma direção. Então, trabalho vai ser igual a força peso vezes a altura, que é o ΔS, vezes o cosseno de zero, que é 1. Então, quem é a força peso? É M vezes G e a altura H. Então, trabalho vai ser mg vezes H, no caso de um trabalho na vertical. Durante a subida, a força-peso tem sentido oposto ao deslocamento. Está subindo, a força-peso vai estar para baixo. Então, de modo que o trabalho realizado pela força-peso na subida é dado por trabalho igual a menos mgh, né? Vai ser negativo porque na subida a força-peso está contra o movimento. Já na descida, ao descer o halter com velocidade constante, a força-peso atua na mesma direção do deslocamento. O ângulo entre a força-peso e o deslocamento continua sendo de 0 graus e o trabalho realizado por ela durante a descida vai ser o quê? O trabalho do peso vai ser mgh, seja positivo na descida e negativo na subida, no caso da força-peso. Vemos então que o trabalho da força-peso depende apenas da distância vertical entre os pontos inicial e final, sendo independente da trajetória executada. Essa é uma propriedade das forças conservativas. Então, basta saber qual é a altura inicial e a altura final que tu vai saber qual é o trabalho da força, dá para calcular o trabalho da força-peso.
retomando o caso do bobsled, é fato que o trenó acelera ao longo da descida, passando de aproximadamente 40 km por hora para 150 km por hora. Isso é possível devido ao trabalho realizado sobre o trenó pela força-peso. Como o movimento ocorre em pista inclinada, a componente da força-peso que está na mesma direção da rampa realiza trabalho sobre o trenó durante todo o trajeto da pista. Entretanto, o valor do trabalho da força-peso é independente do trajeto percorrido e pode ser obtido apenas considerando o deslocamento vertical, ou seja, entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo da pista. Beleza, moçada? Então, mesmo que na casa do treinador, basta que a gente saiba o ponto inicial e o ponto final, a gente calcula o trabalho da força-peso. Vamos falar também agora começar a falar aqui sobre energias, certo? No tópico anterior, vimos a realização de trabalho pode adicionar ou retirar energia de um corpo ou sistema, certo? Apesar de estar presente em diversas situações do cotidiano, o conceito de energia não é facilmente definido. Ele está relacionado a processos de mudanças e transformações em corpos ou sistemas. Em virtude disso, costuma-se estudar a transformação de energia. A gente não fala bem da energia em si, mas sim da transformação, né? Nas práticas do esporte, geralmente há diversas transformações de energia. Por isso, vamos analisar o que acontece no salto com vara. Nesse esporte, o atleta usa uma vara flexível para saltar por cima de um obstáculo, chamado sarrafo, que pode estar a mais de 6 metros de altura. A imagem a seguir mostra diferentes momentos do salto com vara, certo? Então aqui a gente vê a situação do salto com vara. Também a gente acabou de ver aí na Olimpíada, né? Que ele vem aqui, olha, na primeira tem a parte da corrida, né? Ele chega no ponto em que ele coloca a vara aqui, fixa a vara aqui nesse ponto, ganha esse impulso e faz a transposição do sarrafo, né? Então aqui a gente vê todo o movimento que é feito no salto com vara, beleza? No início, nesse ponto inicial aqui da prova, o esportista deve correr para atingir uma boa velocidade. Nesse momento, ele está utilizando energia química armazenada em seu corpo, especialmente em seus músculos, graças à alimentação. A energia química é transformada em energia cinética, né? Gera um movimento, que é a energia relacionada à velocidade. E o atleta adiciona um componente vertical à sua velocidade. Na sequência, o atleta apoia a vara flexível em uma caixa na área de impulsão. O movimento do atleta faz a vara se curvar, acumulando energia potencial elástica, a mesma energia acumulada nos elásticos e nas molas, certo? É uma energia potencial, pois está armazenada na deformação da vara que tende a voltar ao seu formato original, certo? A maneira como o atleta executa o salto faz a energia acumulada arremessá-lo para cima. Antigamente, as varas eram feitas de materiais mais rígidos, impossibilitando um grande acúmulo de energia nelas, o que também limitava bem mais a altura final dos saltos realizados. Hoje em dia o material já é mais moderno, né? Acrílico, e eles conseguem fazer um salto maior ainda. Aí vem a outra fase aqui, na fase 3. A velocidade horizontal do atleta diminui, mas ele desenvolve velocidade na vertical, para cima. Isso ocorre devido a uma nova transformação de energia, a energia
cinética e a potencial elástica transformam-se em energia potencial gravitacional e o atleta ganha altura em relação ao solo, né? Então, quando isso vai para o alto aí no caso. Na altura máxima, o atleta gira seu corpo para superar o sarrafo sem derrubá-lo. Enquanto o atleta cai devido à ação da força gravitacional, retornando ao solo, a energia potencial gravitacional acumulada é transformada em energia cinética para proteger o atleta a um colchão de aterrissagem, né, que absorvem o impacto da queda, dissipando energia cinética e em vibração, calor e som, sem permitir que o atleta se machuque. Nas provas de salto com vara, vence o atleta que superar a maior altura. Ao final dos saltos, o atleta descansará e se alimentará, repondo a energia consumida. Então, toda a energia que ele gastou, né, ele vai ter que repor depois. Então, o que a gente verificou aí? Vamos descrever agora os diferentes tipos de energia envolvidas no salto com vara e em diversas situações do nosso cotidiano. Como citado anteriormente, a energia cinética é a energia relacionada ao movimento. Ela é uma grandeza escalar e depende da massa m em quilogramas, kg, né? Do modo da velocidade v em metro por segundo do corpo em movimento, certo? Sendo calculada com essa relação, a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa é a fórmula da energia cinética. Como todos os tipos de energia cinética também é dada por um sistema internacional em Joule. Note que a energia cinética é diretamente proporcional à massa e ao quadrado da velocidade. Isso significa que, ao dobrar a massa do objeto, dobramos a energia cinética, mas ao dobrar a velocidade, a energia cinética aumenta em 4 vezes, né? Então, ela é proporcional ao quadrado da velocidade. Um caminhão, por exemplo, mesmo em baixa velocidade, pode ter grande energia cinética devido à sua massa. Já um projétil de rifle pode ter grande energia cinética devido à alta velocidade, mesmo tendo massa pequena. Então, olha só as diferenças aí, né? Então, um caminhão, mesmo indo em baixa velocidade, vai ter muita energia por causa da grande massa. E um projétil, né, uma bala que é bem pequena, mas tem muita energia cinética devido à grande velocidade. A energia potencial elástica é P. EPE, né? É a energia armazenada em corpos como molas elásticos quando eles são deformados. Esses corpos ou materiais tendem a retomar ao seu estado de equilíbrio após uma deformação, isto é, após sofrer uma expansão ou uma compressão. A energia potencial elástica armazenada depende do valor de deformação causada, representada por x e medida em metro. Ela também depende da constante elástica K do material. Certo? Então, se eu tenho uma mola, né? Se ela estica, deforma a distância x, a energia potencial elástica também é dada por essa fórmula aqui. Também é dada medida em Joule. E é calculada por essa fórmula aqui. Ó. Energia potencial elástica é kx ao quadrado sobre 2. Em que esse x aqui é a deformação e esse k é a constante da mola. Beleza? A constante elástica K é uma propriedade do corpo elástico que relaciona o item, a intensidade da força aplicada ao corpo com o comprimento da deformação calculada no sistema internacional. K é medida em Newton por metro quadrado, Newton por metro, né? Causado. Ela relaciona a intensidade da força com a deformação causada, né? Beleza? Geralmente trabalhamos a energia potencial elástica em molas ideais, que são capazes de armazenar energia e devolvê-la sem perdas, certo? Já a energia potencial gravitacional, a EPG, é a energia acumulada em qualquer objeto que se encontra a certa altura do solo ou em outro nível de referência em relação à Terra devido ao campo gravitacional terrestre, certo? Ela já vai depender só da altura que o objeto está, né, e da massa dele.
Então a energia potencial gravitacional é o peso, né? Vezes a altura, o peso é massa vezes a gravidade, então massa, gravidade vezes a altura. A energia potencial gravitacional também é medida em Joule. Falou, moçada? A gente vai parar por aqui hoje. Na aula seguinte a gente continua dando continuidade ao nosso estudo sobre energia aí. Valeu, moçada, um abraço, fique com Deus, só Jesus, Senhor. A gente se vê na próxima, abraço, valeu.